Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 124, dia 4 de dezembro de 2023. A segunda vinda de Cristo. Lucas, capítulo 21, do versículo 25 ao versículo 33. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens e mulheres desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado. Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21, 25 a 33. O assunto desta parte da grande profecia de Nosso Senhor é sua própria segunda vinda para julgar o mundo. As fortes expressões da passagem parecem inaplicáveis a qualquer evento menos importante do que este. Para confinar as palavras diante de nós, a tomada de Jerusalém pelos romanos, em um esforço não natural da linguagem das Escrituras. Vemos em primeiro lugar esta passagem quão terríveis serão as circunstâncias que acompanharão a segunda vinda de Cristo. Nosso Senhor nos diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o rugido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está por vir. O mundo, porque os corpos celestes serão abalados. Naquele tempo, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Esta é uma imagem singularmente solene. Talvez não seja fácil atribuir um significado preciso para cada parte dela. Uma coisa, no entanto, é abundantemente clara: a segunda vinda de Cristo será acompanhada por tudo o que possa torná-la alarmante aos sentidos e ao coração do homem e da mulher. Se a entrega da lei no Sinai foi tão terrível que até mesmo Moisés disse: eu temo e tremo muito, então o retorno de Cristo, quando ele vier à terra em poder e grande glória, será muito mais terrível. Se os resistentes soldados romanos se tornaram como mortos quando um anjo removeu a pedra e Cristo ressuscitou, então quanto maior será o terror quando Cristo retornar para julgar o mundo. Não é de admirar que Paulo tenha dito: conhecendo os terrores do Senhor, persuadimos os homens. Hebreus 12, 21, Mateus 28, 44, 2 Coríntios 5, 11. O homem refletido e impenitente pode tremer ao ouvir falar desta segunda vinda de Cristo. O que ele fará quando os negócios mundanos forem subitamente interrompidos e as coisas preciosas do mundo se tornarem inúteis? O que ele fará quando os túmulos de todos os lados estiverem se abrindo e a trombeta convocando os homens para julgamento? O que ele fará quando aquele mesmo Jesus, cujo evangelho ele tão vergonhosamente negligenciou, aparecer nas nuvens do céu e colocar todos os inimigos sob seus pés? Certamente ele chamará as rochas para que caiam sobre ele, e sobre os montes para cobri-lo. Oséias 10, 8. Mas ele pedirá em vão, se ele nunca clamou a Cristo antes. Felizes serão aqueles que fugiram de antemão da ira vindoura e foram lavados no sangue do Cordeiro. Vemos em segundo lugar nesta passagem quão completa será a segurança dos verdadeiros cristãos na segunda vinda de Cristo.
Lemos que nosso Senhor disse a seus discípulos: quando estas coisas começarem a acontecer, então olhem para cima e levantem a cabeça, pois a sua redenção está próxima. Por mais terríveis que sejam os sinais da segunda vinda de Cristo para os impenitentes, eles não precisam infundir terror no coração do verdadeiro crente. Eles deveriam antes enchê-lo de alegria. Eles devem lembrá-lo de que sua completa libertação do pecado, do mundo e do diabo está próxima, e que em breve ele dará um eterno adeus à doença, tristeza, morte e tentação. O próprio dia em que o homem não convertido perderá tudo será o dia em que o crente entrará em sua recompensa eterna. A hora exata em que as esperanças do homem mundano perecerão será a hora em que a esperança do crente será trocada por certeza alegre e posse plena. O servo de Deus deve muitas vezes aguardar a segunda vinda de Cristo. Ele achará o pensamento daquele dia um cordial para sustentá-lo sob todas as provações e perseguições desta vida presente. Ainda um pouco que ele se lembre, e aquele que vier virá e não tardarás. As palavras de Isaías serão cumpridas. Ele devorará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos e removerá a vergonha do seu povo. Um método seguro para um espírito paciente é esperar pouco deste mundo e estar sempre esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos em terceiro lugar nesta passagem quão necessário é observar os sinais dos tempos na perspectiva da segunda vinda de Cristo. Nosso Senhor ensina esta lição com uma parábola. Eis a figueira e todas as árvores. Quando brotam folhas, você pode ver por si mesmo e saber que o verão está próximo. Mesmo assim, quando você vê essas coisas acontecendo, você sabe que o reino de Deus está próximo. Os discípulos supuseram ignorantemente que o reino do Messias seria introduzido pela paz universal. Nosso Senhor, pelo contrário, diz-lhes que os sinais que imediatamente precederão serão guerras, confusões, perplexidades e angústia. O dever geral que essas palavras devem nos ensinar é muito claro. Devemos observar cuidadosamente os eventos públicos dos tempos em que vivemos. Não devemos ser absorvidos pela política, mas devemos marcar eventos políticos. Não devemos nos tornar profetas, mas devemos estudar diligentemente os sinais de nossos tempos. Assim fazendo, o dia de Cristo não virá sobre nós inteiramente desprevenido. Há algum sinal em nossos dias? Existem circunstâncias no mundo ao nosso redor que exigem especialmente a atenção do crente. Sem dúvida, há muitos. A seca do Império Turco, o renascimento da Igreja Romana, o desejo despertado das igrejas protestantes de pregar o Evangelho aos pagãos, o interesse geral no Estado dos judeus, o abalo universal de governos e instituições estabelecidas, a ascensão e progresso das formas mais sutis de infidelidade, todas são sinais peculiares de nossos dias. Todos devem nos fazer lembrar das palavras de nosso Senhor sobre a figueira. Todos devem nos fazer pensar no texto: eis que venho sem demora. Apocalipse 22:7. Vemos por fim nesta passagem quão certo é que todas as previsões de nosso Senhor sobre a segunda vinda serão cumpridas. Nosso Senhor fala como se tivesse previsto a incredulidade e incredulidade do homem sobre este assunto poderoso. Ele sabia como as pessoas estariam prontas para dizer: improvável, impossível. O mundo sempre continuará como sempre. Ele arma seus discípulos contra a infecção desse espírito cético por meio de um ditado muito solene: céus e terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Fazemos bem em lembrar esse ditado sempre que formos jogados na companhia daqueles que zombam de profecias não cumpridas. As zombarias dos incrédulos não devem ser permitidas abalar nossa fé. Se Deus disse uma coisa,
então Ele certamente fará acontecer. A probabilidade ou possibilidade disso são questões que não precisam nos incomodar nem por um momento. Que Cristo venha novamente em poder para julgar o mundo e reinar não é tão improvável quanto era que Cristo viesse para sofrer e morrer. Se Ele veio pela primeira vez, então muito mais podemos esperar que Ele venha pela segunda vez. Se Ele veio para ser pregado na cruz, então muito mais podemos esperar que Ele venha em glória e use a coroa. Ele o disse e o fará. Suas palavras nunca passarão. Deixemos o estudo desses versículos com uma profunda convicção de que a segunda vinda de Cristo é uma das principais verdades do cristianismo. Que o Cristo em quem cremos não seja apenas o Cristo que sofreu no Calvário, mas o Cristo que voltará em pessoa para julgar a terra. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela salvação vinda de Ti, pela Tua morte naquela cruz. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso Salvador. Mas muito em breve, o Senhor também será o juiz de toda a terra. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, hoje, sempre e eternamente. Maranata, Senhor Jesus. Amém.